Na nossa 17ª videoaula, continuando aí do estudo das funções, a gente vai ver a função real de variável real. Na aula passada a gente deu um enfoque o quê? Mais para o gráfico de uma função, quer dizer, o reconhecimento de uma função observando o seu gráfico. Nessa aqui a gente vai fazer um estudo mais analítico. É comum, às vezes, eu já saber que uma relação é uma função e não explicitar, por exemplo, o seu domínio. Então, em casos que se saiba que uma relação f é uma função, e só se explicite, y igual a f de x, a gente vai dizer que o seu domínio, é o maior conjunto no qual f está definida. Além disso, seu contradomínio será R. Então, nos casos que a gente trabalha com funções reais, a gente tem o seguinte: em caso que se saiba que uma relação f é uma função, isso esteja explícito no enunciado, mas você só conhece a lei de formação, a gente diz que o domínio que o seu domínio é o maior conjunto no qual essa função está definida. Essencialmente seria isso aqui: o domínio de f são os x pertencentes a R, tais que o f de x pertence a R. Ou seja, são x que tem imagem. E o seu contradomínio de f, a gente vai, se ele não for informado, a gente pega o maior conjunto possível. Lembrando que a imagem ela não precisa ser igual ao contradomínio, ela precisa apenas estar contida nele. Então a gente pega logo o maior de todos. Certo? Então vamos pegar aqui alguns exemplos, Vamos analisar alguns exemplos aqui. Determinar o domínio, Em três exemplos a gente pede assim: determinar, o domínio e o contradomínio das funções. Então eu já sei que elas são funções a seguir. Item A. Imagine que eu tenho a função f de x igual a 1 sobre x. E eu digo, ela é uma função. O que acontece? Para que ela seja uma função, implicitamente, o que eu tenho? Que o domínio dela tem que ser quem? O domínio de f. Como ela é uma função que tem um quociente, a gente sabe que um quociente matemático não vai existir se o seu denominador for igual a zero. Mas quais são os valores que zero é o próprio zero? Então, o domínio seria os reais menos o zero. O contradomínio sempre, como não foi informado, todo R. É até brincadeira pedir isso aqui. Em todos os casos ela vai ser contradomínio real. Então perceba esse caso aqui que os únicos elementos que não... O único elemento que não... a função não está definida, que a gente quer todos os valores, é exatamente no zero. Não tem como você dividir 1 por 0. Certo? Vamos pegar um exemplo um pouco parecido com esse. E se eu colocasse aqui, por exemplo, x mais 1 sobre x ao quadrado menos 9. De novo, eu sou quociente. Perceba que a parte de cima não há problema nenhum. Quando você joga um valor, não tem problema. Você somar ele com 1. Isso não é indefinido. Na de baixo também, elevar um valor ao quadrado subtrair 9 não dá problema. O problema, assim, é que está na saída disso. Se eu jogar
Por exemplo, 3 aqui, 3 ao quadrado, 9 menos 9, 0. Não posso zerar o denominador. Jamais. Então, essa parte aqui tem que ser sempre o quê? Diferente de 0. Então, a gente tem que resolver essa equação e excluir o que? As raízes. Então, a gente faz x ao quadrado menos 9, diferente de 0, implica o quê? Que x ao quadrado diferente de 9 implica que x diferente de mais ou menos a raiz de 9, mais ou menos, então, x diferente de mais ou menos 3. Então, o domínio da minha função f vai ser o quê? Os reais menos o 2 e o 3. Ou x pertence a r, tal que x diferente de 2, x diferente de 3. O contradomínio, como a gente não conhece, a gente supõe ser o maior possível. Não foi explicitado, né, na forma f, dois pontos de A, seta B, não foi explicitado, a gente simplesmente assume que é R. Tá certo? De modo geral, um quociente, observe que aqui eu coloquei um quociente, né? De modo geral, quando eu tenho f de x sobre g de x, essa g de x tem que ser diferente de 0. Claro que vai ter um caso particular que a gente vai falar das raízes, né, outros casos, mas essencialmente para esses dois casos aqui basta calcular essas raízes. Vamos pegar aqui mais exemplos. Tá certo? E a gente vai subindo o grau de dificuldade desses exemplos. Por exemplo, no item C, f de x igual a raiz de x. Observe que quais valores que eu jogo aqui e eles têm raiz o quê? Quadrada. Perceba que a raiz aqui é quadrada. Você vai notar o seguinte, que se eu jogar qualquer valor maior ou igual a 0, não há problema. Agora, se eu jogar valores negativos, dá. Por exemplo, o que seria f de menos 2, raiz de menos 2? Isso aqui, para nós, até o momento, isso não está em R. Embora exista um conjunto onde isso vai estar definido, mas para nós não pertence aos reais. Ou seja, o que quer dizer? Não existe nenhum número negativo que ele vezes ele dê menos 2. Tá certo? Ou seja, A vezes A igual a menos 2. Por quê? Porque se ele for negativo, menos com menos, o produto dele daria o quê? Mais. Se ele for positivo, o produto dele também dá mais. Então, ele não pode ter raiz quadrada, porque a raiz quadrada é exatamente o número tal que ele vezes ele deu menos 2. Não tem. Não está definido que em ambos os casos sempre dará positivo. Sempre que aqui for par, né, depois eu boto um esqueminha aí no final. Então, eu tenho que essa parte aqui de dentro tem que ser maior ou igual a 0. Então, x tem que ser maior ou igual que 0. Ou seja, o domínio de f aqui são os reais o quê? Positivos. O 0 não tem problema. Raiz de 0 é 0. 0 vezes 0 dá 0. Não tem problema. Mas os negativos não tem. Contradomínio continua sendo os reais. Letra D. Vamos pegar uma variação disso aqui. F de x igual a raiz de x menos 3. De novo, como é uma raiz de expoente 2 aqui, esse número de dentro ele tem que ser o quê? Positivo. Então, x menos 3 maior ou igual que 0. X maior ou igual que 3. Ou seja, o conjunto dos pontos do domínio aqui são os valores que são superiores ou iguais a 3. Então, o domínio da f seria o quê? X pertence a R, tá? O quê? X maior ou igual que 3. Tá certo? Uma variaçãozinha disso seria o seguinte. Eu jogar esta raiz no denominador. Eu pegar uma função f aqui e fizer, por exemplo, é semelhante à de cima. Como ele está no denominador, ele não pode ser só superior ou igual a 0. Ele tem que ser superior a 0. Ele não pode ser mais o 0. Por quê? Porque se eu jogar 3 aqui, 3 menos 3, 0. Raiz de 0, 0. Tudo bem, mas quando sair o 0 aqui, não está definida a divisão por 0. Então, aqui a gente tem que ter que ir, quando o denominador vem, a raiz, ela vem no denominador, ela tem que ser o quê? Estritamente maior que 0. Não pode ser igual. Então, x menos 3 maior que 0. X maior que
3. Então aqui o domínio, claro, nesse caso, né? O domínio de f é quem? Seria somente o conjunto que vai do 3 até o mais infinito. Representar assim, né? Por intervalo. O contradomínio de f continua sendo os reais. Tá certo? Ainda nessa linha, vamos falar aqui do que a gente pode considerar algumas pegadinhas. Esses problemas com radicais, eles são da seguinte forma. Vou dar um exemplo aqui, né? Letra F. Vamos pegar uma função f de x igual a, por exemplo, raiz cúbica de x menos 1. Olha, raiz cúbica não tem problema nenhum. Eu posso jogar qualquer valor aqui dentro, tanto faz ele dar positivo ou negativo. Por exemplo, se eu jogar o 10 menos 1, 9. Raiz cúbica de... Não, vamos pensar no 9, né? 9 menos 1, 8. Raiz cúbica de 8 é 2. Eu podia jogar aqui também o menos 7. Menos 7, menos 1, menos 8. Raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Por quê? Quando o sinal aqui é ímpar, vai ser o número que vezes ele vai dar isso aqui. O jogo de sinal do produto dá o quê? Mais. E quando dá menos, o jogo de sinal do produto dá menos. Quer dizer, que pode sair da raiz, pode entrar dentro de uma raiz de expoente ímpar, números negativos ou positivos. Em particular, só para você lembrar, o que é raiz cúbica de 8? É 2. Por quê? 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. O que é raiz cúbica de menos 8? Menos 2. Por quê? Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 dá 8. Ou menos 8, né? Então, perceba que ambos os casos têm raiz coisa, né? Então, esse caso aqui, o domínio seria o quê? De f reais. Eu posso jogar qualquer número aqui dentro. E o contradomínio, como não foi informado nada, também real. Tá certo? Só vai ter um problema se esse cara vier no denominador. Aí é outra coisa. Por exemplo, g. Se eu tiver uma f de x igual a 1 sobre raiz, por exemplo, quinta de x menos 3. Como 5 é ímpar, eu vou perceber que, de modo geral, isso aqui de dentro não tem problema ser negativo. Porém, ele tem que ser diferente de 0. Então, x menos 3 diferente de 0 e x diferente de 3. Então, o domínio dessa f vai ser os reais menos o número 3. O contradomínio, de novo, subtende-se que são os reais. Tá certo? Então, a rigor, uma raiz quadrada a gente tem assim. Se eu tenho uma f de x, quer dizer, uma f de x sobre raiz par, né? Vamos botar assim, raiz índice par de uma g de x. Quer dizer, o primeiro caso, né? Raiz índice par de g de x. Basta que g de x seja maior ou igual a zero, se ela vier no numerador. Se ela vier no denominador, uma f de x bem definida, né, sobre uma raiz par de g de x. Nesse caso, ela tem que ser, além de ser maior, além de ser positiva, ela não pode ser o quê? Mais zero. Porque se ela for zero, a raiz de zero até vai ser zero, porém vai ser zero aqui embaixo, não vai estar definida. Agora, se ela for uma raiz que com expoente ímpar, isso aqui é uma espécie de pegadinha. Isso aqui não tem problema. Pode ser qualquer coisa. X pertence a R, não tem problema nenhum. O domínio dela é qualquer coisa. Se ela estiver embaixo, né? Se ela estiver embaixo, não vai ter problema quanto a sinal, ser positivo ou não, mas vai ter problema dela ser zero. Então, essa g de x tem que ser diferente de zero. Isso aqui é só uma regra, algumas regras básicas. Claro que pode haver variações aqui, né? Podem haver variações, pode ser que a f tenha problemas. Nesse caso, você vai ter que tirar a interseção, que é até o próximo exemplo que eu vou fazer aqui. Tá certo? Um exemplo mais complexo, onde eu envolvo duas
uma função formada por duas partes diferentes, onde eu tenho que tirar a interseção dessas partes, tá certo? Então aqui de letra G, vamos para a letra H. Então é uma aula cheia com bastante exemplos. Presta atenção em cada um desses exemplos. Claro que esses não são os únicos, viu, gente? A gente vai estudar funções especiais, funções logarítmicas e outras funções que a gente não vai... essas regras aqui, elas não abarcam todo o arcabouço de funções. Mas pelo menos essas bases que a gente vê até agora já está de boa, tá certo? Letra H. Vamos pegar aqui, vamos supor que eu tenho uma f de x agora, o seguinte, uma função dada pelo seguinte, 1 sobre x menos 4 mais, ou vamos botar assim, x ao quadrado menos 4 mais raiz de x menos, ou sei lá, 3 menos x. O que eu faria aqui agora? Raiz quarta, né? Raiz quarta de 3 menos x, isso é uma função. Então, qual seria o domínio dela? Primeiro, eu tenho que calcular o domínio de x ao quadrado menos 4. Então, como ele está no denominador, x ao quadrado menos 4, ele tem que ser diferente de zero. Então, x ao quadrado, diferente de mais de 4, né? Passa o 4 para o meio de cá. X ao quadrado, diferente de mais ou menos a raiz de 4. Explica que x diferente de mais ou menos 2. Então, isso aqui vai me gerar o quê? Uma retinha, onde eu vou excluir o 2 e o menos 2 somente, e todo o resto me serve. Porque aqui eu só excluo os pontos. Agora, esse caso aqui, 3 menos x, isso tem que ser maior ou igual a zero. Ele está na parte superior, é par, né? Tem que ser maior ou igual a zero. Então, 3 menos... Quer dizer, aí você passa o x para cá e deixa o 3 aqui. Se você se sentir melhor, x menor ou igual que 3 ou 3 maior que x, tanto faz. Isso aqui vai lhe dar uma reta o seguinte. 3x menor que 3. Você marca o 3 aqui, pronto. Agora você quer o que? A interseção desses conjuntos. Então o seu conjunto de solução é o que serve aqui e aqui ao mesmo tempo. Por quê? Por exemplo, se você jogar digamos assim, o 4, ele até serve aqui. Porque 4 ao quadrado, 16 menos 4, 12. Diferente de zero, não tem problema. 1 sobre 12 está definido. Agora, se você jogar o 4 aqui, 3 menos 4 menos 1. O que é a raiz com índice par de menos 1? Isso não está definido. Então, quando você tirar a interseção desses conjuntos aqui, você vai ter aqui o 3, vai ter aqui o 2, vai ter aqui o menos 2. Então, a interseção desse conjunto é o que está pintado nos dois. É exatamente essa parte aqui. Então, o domínio de f vai ser a união desses intervalos aqui, menos infinito até menos 2, unido de 2 até 2, de menos 2 aberto até 2 aberto, unido de 2 aberto até 3. Aqui uma coisa, né? Nesse caso aqui, como ela está na parte de cima, a bolinha aqui é fechada. Desculpe aqui. Então, o 3 ele fica fechado, porque é menor ou igual, né? Aí eu acabei excluindo ele. Então, esse é o domínio da função. Contra domínio, como nada foi informado, é R. Tá certo? Então, o que a gente vai ter que fazer é isso. Tem que tomar cuidado, porque se a função for formada por duas partes problemáticas, a gente vai ter que tirar o domínio de uma parte, o domínio da outra, e confrontar esses dois domínios e pegar a interseção, que serve nos dois ao mesmo tempo. Porque um ponto que serve aqui, ele também tem que servir aqui. Porque senão, quando você substituir aqui, tudo bem, sai um negócio que está definido aqui, mas sai uma coisa estranha aqui. Ou o contrário, saiu algo que está definido aqui, mas sai uma coisa estranha aqui. Então, não vai fazer sentido. A função toda tem que estar definida, cada uma de suas partes, tá certo? Na aula de exercício, a gente vai ver bem mais exemplos, tá certo? Exemplos até mais complexos. Então, só repassa bem esses esquemas aqui. Eu não vou garantir que eles são os únicos, mas assim, já são uma mão na roda, tá certo? Pra gente, no estudo do domínio de funções, tá certo? Então, só lembrando, às vezes a função vem só com isso. Ela está incompleta, tá, mas implicitamente ela tem esse domínio e esse contradomínio, tá certo? Então, às vezes, o cara só escreve assim no enunciado. Considere a função dada por isso aqui. Ele não bota aquele f disso aqui, por exemplo, nisso. Então, é isso aí, tá certo? Muito obrigado.